Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A lança era chamada de dardo, o que quer dizer que era uma pequena lança. O destino dos dardos era serem arremessados antes que as duas frentes se envolvessem no combate corpo a corpo. Os dardos inflamados são setas ou outras armas de arremesso lançadas quando estão em fogo ou têm em si qualquer material combustível. O escudo é uma arma defensiva contra golpe de espada e lança. Eu sou Osiel Messias e escudo da fé é o assunto desta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Discípulo, se esta lição te interessou, então já chega deixando o seu like, deixa também o seu comentário. Deixando o seu curtir, deixando o seu comentário, o YouTube vai entender que esta lição é algo de valor e vai compartilhar com mais discípulos. Então, para que esta lição chegue para mais discípulos, deixa aí o seu curtir, deixa também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulos se você ainda não é inscrito, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver uma próxima aula, o YouTube vai te avisar. Então, discípulo, vamos entender juntos a importância de estar usando o escudo da fé. Então, veja só, em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11, Paulo disse da seguinte maneira: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo fala a importância de estar revestido com toda a armadura de Deus. Aí quando chega em Efésios 6 e 16, ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Então, discípulo, quais são os dardos inflamados do maligno? Primeiro, medo. Então, o medo, em primeiro lugar, é um dos dardos inflamados do maligno. Este dardo inflamado do medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Mas, discípulo, não para por aí. Acompanhe, vem comigo. É também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação, crença, que gera uma resposta de alerta no organismo. Mas, graças a Deus que em Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então esta é a certeza que, embora venha esse dardo inflamado do medo, o Senhor está conosco. O segundo dardo inflamado do maligno é o sentimento de culpa. Como é que este dardo do maligno, sentimento de culpa, funciona? Este dardo inflamado do sentimento de culpa é o sofrimento obtido após reavaliação de um comportamento passado, tido como reprovável por si mesmo. Isso aqui é o primeiro ponto, é o primeiro passo de um sentimento de culpa. Mas veja só, acompanhe. Existe também o dardo inflamado do sentimento de culpa quando se viola a consciência moral pessoal, ou seja, quando pecamos e erramos, surge o sentimento de culpa. Mas em Colossenses, capítulo número 1, versículo 13,
diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, embora o inimigo lance esse dardo inflamado de sentimento de culpa, o Senhor nos trouxe a redenção, ou seja, a remissão, o perdão dos nossos pecados. O terceiro tipo de dardo inflamado do maligno é incredulidade. E como é que esse dardo da incredulidade funciona? Este dardo inflamado da incredulidade é a indiferença em relação à fé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, o versículo de número 4 vai dizer da seguinte maneira, veja só: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja só, então a incredulidade leva a pessoa a ficar cega. Então ele, como Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então a pessoa se torna incrédula porque o inimigo cegou o seu entendimento. Então a incredulidade é um dardo inflamado do maligno para cegar o nosso entendimento, nos levando à incredulidade. Veja só, o tipo de incredulidade que é mais perigoso é a incredulidade de quem se recusa a aceitar a verdade. Então, essa incredulidade é perigosa, porque o inimigo, uma vez que ele cegou o entendimento dos incrédulos, agora essa incredulidade aqui de não querer aceitar a verdade se torna algo muito perigoso na vida de quem foi atingido por esse dado inflamado de incredulidade. Veja que algo poderoso vai dizer em Marcos, capítulo de número 9, versículo 23, vai dizer assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então veja só, dentro da aula que compartilho com você hoje, dá-se a entender que este pai foi atingido pelo dardo inflamado da incredulidade. Então a incredulidade estava sobre a vida deste homem, mas este homem com lágrimas bradou dizendo: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque Jesus disse que tudo é possível ao que crer. Discípulo, temos que usar o escudo da fé para não ser afetado pelo medo, culpa e incredulidade do maligno. Hebreus capítulo 11, versículo de número 33, diz assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Discípulo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se de fato fez sentido para você esta aula. E ao deixar o seu like, deixar esse comentário, o YouTube vai entender que esse assunto ele é relevante e vai compartilhar com mais discípulos. Então deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Para você que está vendo esta aula, este vídeo e de alguma forma esta lição agregou valor para a sua vida, inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulo e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque quando tiver uma próxima aula, o YouTube vai te avisar. E discípulo, eu quero que você se lembre sempre, se você é um discípulo que está procurando vestir toda a armadura de Deus e entendeu a importância de tomar o escudo da fé, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida espiritual. E até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.